A paz do Senhor Jesus. Queridos, nós vamos hoje estudar a lição número 12 da nossa escola bíblica dominical. Para tanto, quero convidá-los para uma oração e já daremos início, amém? Deus querido e maravilhoso, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que nos concede, Senhor, de meditar mais uns minutos na Tua Palavra. Dai-nos graça, sabedoria, para que possamos, ó Pai, absorver o aprendizado, o ensinamento, Senhor amado, que aqui for ministrado, que possamos crescer mais e mais para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Então, nossa lição número 12 tem por título O Diaconato. O nosso textuário diz assim: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 13. A nossa verdade prática: embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo o crente. Ou seja, o diaconato fala da função eclesiástica e a diaconia fala do serviço, que todos podem e devem realizar um serviço tendo condição, na obra do Senhor. Isso não significa que porque realiza um serviço é um diácono, na função, A função ela é específica e é isso que nós vamos aprender hoje. Amém? Graças a Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 8 a 13. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Maravilha! Vamos já fazer aqui ler a nossa introdução e em seguida vamos trazer algumas especificações concernentes aos diáconos, Nesta lição estudaremos esse importante ministério de serviço. A igreja cresceu. Na medida em que cresceu, surgiram também problemas na esfera social, o que levou os apóstolos a proporem medidas que serviram de base para instituir a função diaconal. Por uma sábia e unânime decisão em assembleia, a igreja de Jerusalém escolheu 7 homens de moral ilibada e cheios do Espírito Santo. Maravilha, A função de diácono, ela é uma função eclesiástica, como nós falamos concernente à função de presbítero, na aula passada. Então, é uma função eclesiástica e que requer alguns requisitos, que sejam observados alguns requisitos. Como surgiu a função de diácono? Queridos, os discípulos, eles estavam na esperança de que Jesus fosse voltar para implantar o seu reino, naqueles tempos. E aí, eles nessa expectativa, eles tomaram a decisão de vender as suas propriedades, vendiam suas propriedades, e Lucas vai dizer em Atos que eles depositavam tudo aos pés dos apóstolos. Então acontecia que essas pessoas acabavam dependendo da igreja, porque aquilo que era depositado aos pés dos apóstolos era dividido igualmente para todos. Então, por isso nós vamos ler que eles não tinham falta de nada, porque eles eram atendidos em tudo, porque todos estavam vivendo uma vida em comum. Ninguém era melhor do que ninguém concernente ao que se diz a parte financeira. E eles faziam isso entendendo que Jesus já ia voltar, ia implantar o seu reino, tudo ia ser muito diferente, Não é bem isso que diz a palavra de Deus, mas eles entenderam dessa maneira. Jesus mesmo falou que não lhes cabia saber os tempos, Não tinha que saber de nada dessas coisas.
Era para eles apenas aguardarem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Mas para que houvesse... Então aí, o que aconteceu? Eles vendiam, né, essas propriedades, tudo, mas precisava de uma administração. Para que houvesse um controle desses valores, né, e a correta distribuição, era necessária a administração de tudo isso aí. Tá? Quem fazia essa administração na igreja eram os próprios apóstolos. Os apóstolos, a função deles, eles foram enviados a pregar, a ensinar. Eles não foram enviados para esse tipo de serviço, mas eles faziam de bom grado. Mas acontece que Lucas vai dizer que a igreja cresceu, e aí aparecem problemas, né? A igreja cresceu. E aí, olha só, haviam pessoas necessitadas que também aderiram à igreja e precisavam ser ajudadas, principalmente as viúvas, que já eram ajudadas, né, na lei de Moisés. Nas sinagogas elas eram auxiliadas, tinha lá um departamento assistencial que as auxiliava, só que agora elas aceitaram a Jesus e elas, lá na igreja, precisavam ser ajudadas. As viúvas, elas não tinham uma independência financeira, né? Uma condição. Então ali a igreja precisava ajudar também aquelas irmãs, né? De fato, ali também eram atendidas. Por isso, além da pregação do ensino da palavra, os apóstolos acabavam também cuidando do sustento desses crentes, né? Ocorre que com o crescimento da igreja, como Lucas vai dizer em Atos capítulo 6, versículo 1, né? Já eles não estavam dando conta de administrar aquilo ali. Olha só o que Lucas diz lá em Atos: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então aí ficou complicado, né? Porque começou a haver murmuração, a igreja cresceu muito, e os apóstolos não tinham percebido mais um costume que era antigo, que era uma discriminação que tinha por conta dos judeus gregos. Quem eram os judeus gregos? Eram judeus que falavam grego. Eles não viviam na Palestina, em Jerusalém, eles viviam fora, em outras cidades, na Babilônia, em Roma, na Pérsia, né? Mas eles não quiseram, quando voltaram do exílio, eles não quiseram voltar para Jerusalém, eles ficaram vivendo em outras cidades, tá certo? E aí eles eram discriminados, e na igreja entrou esse costume de discriminar, e as viúvas começaram a ser discriminadas. Aquelas que eram viúvas desse povo lá, que não morava em Jerusalém, eram discriminados, eram maltratados, e os apóstolos não estavam percebendo isso. Não eram os apóstolos que discriminavam, mas pessoas que estavam ali tratando do serviço, cuidando do serviço, começaram a discriminar, né? E aí ficou ruim, e houve essa reclamação, essa murmuração. A murmuração é um problema muito sério, né? Então, olha só, eles eram chamados de judeus gregos ou judeus da diáspora, eram renegados pelos que moravam na Palestina. Esse preconceito acabou sendo assimilado pela igreja, o que foi causa da murmuração. O acúmulo de função fez com que os apóstolos permitissem que isso ocorresse. Então, ou seja, eles não estavam acompanhando de perto a situação. O acúmulo de função é um perigo, né? É um perigo. Então, o apóstolo, o presbítero, o pastor, o evangelista, eles têm um ministério voltado para o ensino da palavra, para a pregação da palavra, para a evangelização, né? Apacentar as ovelhas e não cuidar de tantos serviços. Então o pastor acaba acumulando funções, né? Eu falo pastor generalizando, e na verdade não é bom que seja dessa forma. E veja que os apóstolos tiveram que tomar conduta. Ao se darem conta disso, os apóstolos convocaram os discípulos a fim de resolver isso. Foi aí que se originou o diaconato. Então nós não vamos ver a palavra diácono nesse momento que
criaram a função de diácono. Quem vai falar a respeito do diácono é o apóstolo Paulo lá em 1 Timóteo capítulo 3, ele vai chamar de diácono, né? Mas nesse texto que a gente vai ler aqui não fala em diácono. Olha só, Atos capítulo 6, versículos 2 a 4. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Estas eram as funções para as quais eles foram chamados, eles foram enviados e estavam acumulando funções que não era própria deles. Então tomou-se essa decisão em conjunto, chamou ali numa reunião, uma assembleia, para que tomasse essa decisão importante. Acontece que precisava se obedecer a alguns requisitos, precisava ter algumas características, né? Daí já se percebe que não existe hierarquia entre presbítero e diácono, ou seja, a função de diácono, ela não é um trampolim, um degrau para que se chegue até a função de presbítero. Não existe uma carreira, uma sequência. Agora eu sou diácono, daqui 2 anos o pastor vai me chamar para ser presbítero, ou já estou 4 anos como diácono, o pastor ainda não me chamou para presbítero. O pastor chamou aquele cooperador para presbítero e não me chamou para presbítero. Porque não é uma sequência, não é uma carreira. A função de diácono é uma função muito importante, não é uma função menor do que a função do presbítero. São funções eclesiásticas, as duas, e são importantes na sua área, e é necessário que sempre hajam diáconos, e é necessário que sempre hajam presbítero. Há pessoas que vão ser eternamente diácono, não vai chegar a ser presbítero, e não tem nenhum problema nisso. É um importante negócio, é um importante serviço, uma importante função. A pessoa que é chamada, que é separada para ser diácono, não pode se sentir diminuída. Ela está numa função eclesiástica de importância grande, é muito importante e necessário, amém? Então não é um passo para se chegar ao presbitério. O presbitério é a área que trata da palavra. O que vai adiantar pegar uma pessoa que tem 10 anos como diácono, um perfeito diácono, que trata todas as funções de diáconos, normal, tranquilo, maravilha, separá-lo para ser um presbítero, porque ele já está há muito tempo como diácono, já tem idade, já tem tanto tempo como diácono, agora ele pode ser um presbítero. Aí chega lá, ele não tem aptidão para ensinar, e o presbítero ele deve ser apto para ensinar. Nós aprendemos isso. O presbítero ele deve pregar a palavra, ele deve apacentar o rebanho, ele deve auxiliar o pastor. Aí vai ser um diácono encostado, né? Porque a função de diácono ele exercia bem. Como o presbítero ele não sabe fazer nada, ele não tem o hábito de preparar a palavra, de meditar na palavra, de estudar, de crescer no conhecimento, para poder ministrar, para poder estar na direção de Deus, para poder trazer a palavra. E aí? Perdeu-se um bom diácono e agora tem-se um presbítero que mal formado, né? Muito perigoso. Então, a função do diácono é de grande importância. Por isso, nós vamos ver aqui os requisitos. Tem alguns requisitos para o diácono que são idênticos aos requisitos para o presbítero, e nós não vamos repeti-los aqui, porque na aula passada já detalhamos. Então nós vamos ler aqui algumas características elencadas na leitura que fizemos,
né, e mais algumas, né, que foram falados pelo apóstolo Paulo lá em 1 Timóteo capítulo 3. Então olha só, nessa passagem de Atos capítulo 6, versículos 2 a 4, ele começa a dizer que o diácono precisa ser um varão. Então ele fala assim, olha, escolhei, pois, irmãos, dentre vós homens, varões. Então, para ser diácono, a primeira característica que se observa é que seja um homem, que seja um varão. Isto é bíblico. Nós vamos encontrar diaconisas, muitas, claro que vamos. Está errado? Não está errado, porque a diaconisa, ela é uma mulher, uma serva de Deus, que ela está a serviço da obra, e ela trabalha na obra. Nós temos maravilhosas diaconisas. Agora, o que não está correto é separar uma pessoa para a diaconisa, assim como se faz com o homem, que é separado para diácono, é consagrado, é feita a imposição de mãos pelo ministério. Isso não é correto, porque não é bíblico. Então a função, ela existe, o serviço, ele existe. As mulheres, elas desenvolvem sim ótimo serviço, e tem mulheres que trabalham na igreja que são maravilha. Eu e você muitas vezes nem sabemos. Elas trabalham maravilhosamente bem, são uma bênção. Mas na Bíblia não tem essa definição da mulher separada para a diaconisa. Amém? Então tem que ser um varão, não se separa mulher para esta função, tá certo? Lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 12, o apóstolo Paulo ele ainda dá um outro detalhe. Olha, Paulo diz que o diácono deve ser marido de uma mulher. Marido, ele deve ter uma família constituída. Tem muitos ministérios que separam homens solteiros para o ministério. Nós vemos até pastor solteiro, mas isso não é bíblico. Né? O apóstolo Paulo ele diz que eles têm que ser marido de uma mulher. Então, o marido de uma mulher é um homem, biblicamente falando, tá ok? Nós sabemos que biblicamente um casamento ele é entre um homem e uma mulher. O marido é o homem, ok? Então ele deve ser marido de uma mulher. Muito bom. Outra característica elencada é que ele deve ter boa reputação. Boa reputação porque ele vai mexer com dinheiro, né? Vai tratar com as pessoas, ele vai cuidar de assuntos materiais da igreja, né? Nas suas funções, e os diáconos normalmente mexem com essas coisas que são compradas para a igreja, estão cuidando dos materiais, né? Muitas vezes tem diáconos até que fazem as compras, né, da igreja, eles recolhem as ofertas, eles conferem as ofertas e os dízimos que são recolhidos na igreja, e eles precisam ser pessoas em que se possa confiar. Então já tem que escolher uma pessoa de boa reputação, não é verdade? Então, ele deve ser acima de qualquer suspeita. Se você desconfia da pessoa, não dá para separar ela para diácono, fica complicado, né? Se você não consegue ter uma confiança, uma tranquilidade com relação àquela pessoa. Mas também diz que ele deve ser cheio do Espírito Santo, deve ser batizado com o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, para ser cheio do Espírito Santo, a partir do livro de Atos, é necessário que seja batizado com o Espírito Santo. E nosso ministério, ele faz questão de destacar isso e perguntar na ficha de obreiro, quando é preenchido para ser levado para separar o obreiro, lá tem a pergunta: você é batizado com o Espírito Santo? Tem o sinal de falar em língua? Fala em línguas estranhas? Tem a pergunta lá, bem taxativa, né? Então é muito importante. Em Atos é assim,
que fica subentendido, a pessoa tem que ser batizada no Espírito Santo. É o que vemos com Estevão e Filipe, que são os diáconos que foram citados aí, né? Foram mais destacados da relação daqueles 7, o que a Bíblia mais fala a respeito desses 2. Aí olha só, e ele deve ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria, ou seja, deve ser uma pessoa sábia, tem que saber comportar-se, saber portar-se diante das situações, tomar decisões que muitas vezes não são simples. Então tem que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas também de sabedoria. Essas são as características que precisava haver nestas pessoas. Mas também lá em Timóteo, né? 1 Timóteo 3 e 8, né? Tem mais algumas características elencadas ali. Ele vai dizer que ele deve ser honesto, deve ter honestidade, precisa ser honesto, digno de respeito, sério, acima de reprovação. É uma pessoa ali com um perfil ilibado, né? Um comportamento corretíssimo, não é qualquer pessoa não que pode ser um diácono, né? Não ser de língua dobre, ou seja, a sua palavra deve ser sim, sim, não, não. Ele deve ser firme, não pode ser uma pessoa volúvel, ele tem que ser firme, tem que ser, como é que fala? Não pode ficar variando, ele tem que ter a postura ali, ó, correto, tem que saber o que está falando e ser sério, amém? Ele não pode ser dado a muito vinho. Esse dado a muito vinho, ele fala que não ser inclinado ao vinho. Mas significa que ele pode beber? Já que ele não pode ser dado a muito vinho, significa que ele pode beber alguma coisa? Um golinho, um copinho, uma tacinha? Não significa. Ele não pode beber. Primeiro porque ele é um cristão, o cristão não bebe. Por que o diácono vai beber? Cristão não bebe, né? Então é muito perigoso essa relação, da impressão que, como para o presbítero é falado que o presbítero ele não deve ter nenhum vício, nós aprendemos na outra lição, né? Nenhum tipo de vício o presbítero deve ter o seu autocontrole. E dá a impressão que, como que o diácono não é para ser dado a muito vinho, dá a impressão que pode tomar alguma coisa, mas não pode não, porque o sentido aqui é que ele não pode ser inclinado, nem ter o desejo. Meu Deus, que situação, né? Então, não pode nem se inclinar para o vinho, porque ele é, antes de tudo, um crente. É um crente em Cristo Jesus, amém? Mas também fala que ele não pode ser cobiçoso de torpe ganância. Já pensou um camarada ganancioso mexendo com o dinheiro dos outros? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? Muito delicado, né? Então precisamos ficar atentos. Então ele vai lidar com as finanças e por isso ele não pode de forma alguma ser ganancioso, de forma nenhuma. Que Deus tenha misericórdia. Então nós vamos dar uma olhada rápida no comentário da lição. Nós trouxemos aqui um resumo das características que deve ter uma pessoa para que seja separada para o diaconato, e isso é importante que a igreja conheça, porque no momento que o pastor fala, estou pensando em separar tal irmão para diácono, se ele perguntar para a igreja tem como dizer se sim ou se não, né? O pastor Benedito, ele fazia isso aí, ele perguntava, né? Os irmãos concordam? Os irmãos concordam com a indicação do irmão? Pensou? Se não tem aquela postura, né? Aquele comportamento correto, se é uma coisa dentro da igreja e outra coisa lá fora, é conversado até com a esposa. Então, digamos que a esposa fala, ele é bruto, ele é ignorante, ele briga comigo,
ele me maltrata, ele maltrata os filhos, ele maltrata os pais. Aí o pastor já tem que segurar, né? Não dá, sem condição. Ele não sabe cuidar nem da própria família, como que vai cuidar da igreja? Então, ter uma conversa com a esposa, juntamente com o esposo, e é bom que a esposa seja sincera, seja correta, não encubra os comportamentos inadequados do esposo, porque senão o que vai acontecer? Vai ser separada uma pessoa inadequada e a esposa vai estar sendo cúmplice. É um perigo, amém? Graças a Deus. Então olha, o termo grego diaconia significa ministério ou serviço. A vida inteira de Jesus aqui na terra demonstrou o verdadeiro sentido da diaconia em todos os seus aspectos. Jesus, ele era um servo por excelência. Ele estava sempre servindo, Em Mateus 20, 28, diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele é o nosso maior exemplo. O apóstolo Paulo disse que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2, versículos 6 e 7. Não há atitude mais comovente do nosso Senhor como o relato do lava-pés dos discípulos. Está lá em João capítulo 13, versículos 4 e 5. Então Jesus, ele se propõe a lavar os pés aos discípulos. O que é lavar os pés? O ritual do lava-pés, toda visita que as pessoas recebiam em sua casa, havia um servo, um serviçal ali da casa, que pegava uma bacia, uma toalha e lavava os pés dos visitantes para tirar a poeira e os enxugava. Já pensou lavar o pé de uma pessoa? Uma coisa humilhante, É ruim, para a nossa cultura é ruim, Mas lá era cultural, era próprio deles. E quando houve a reunião com os discípulos, Jesus, ele pediu uma bacia, uma toalha, e ele mesmo foi lavar os pés. E teve uns que não queriam, não. Jesus deu uma ajeitada lá e lavou os pés de todo mundo, Pedro falou: não, Senhor, não lavar meu pé não. Mas quando Jesus deu uma encostada nele: se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Aí ele falou: então me dá logo um banho todo. Joga logo no corpo todo, graças a Deus. Então olha só, a diaconia da toalha e da bacia é a convocação cristocêntrica para uma vida de serviço humilde. Humildade é um negócio difícil, As pessoas gostam de ser arrogante, orgulhoso. Humilde é complicado, Tiago e João pediram ao Senhor lugares de destaques à sua direita ou à sua esquerda, quando da implantação do seu reino. Está lá em Marcos 10, 35 e 37. Eles queriam ser destacados, eles queriam ser diferenciados em relação aos outros, porque o lugar, a posição do sentar, próximo do líder, dava um destaque para aquela pessoa que sentava ali. Aí Jesus respondeu assim: mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Ou seja, o diácono, a palavra diáconos. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Muito bem, esse foi o nosso tópico número 1. Nós vamos ver agora o tópico número 2, que o título é a instituição dos diáconos, como já trouxemos alguns detalhes, O conceito da função, a ideia preponderante que a função do diácono remonta é a do serviço voluntário prestado pelo ministro, o servo ou o assistente para alguém. Então, um serviço de visita, de cuidado, Nosso pastor gostava muito de separar os diáconos, cooperadores, para ir levar a ceia para os enfermos, para os impossibilitados. É um serviço que é próprio dos diáconos. O diácono, ele não é só para tirar a oferta e dar a ceia na igreja.
Tem outros serviços que o diácono pode fazer. Às vezes o pastor fica sobrecarregado porque não divide o serviço com o diácono. Todo o serviço administrativo e assistencial deve ser delegado, direcionado aos diáconos, né? Então, a bênção, o problema e a reivindicação, causando aí originando, né, a função do diácono aí, né? No começo lá, no Novo Testamento, no início da igreja. Então a bênção é o extraordinário crescimento da igreja de Jerusalém, cresceu muito. Nós vimos que só da pregação do apóstolo Pedro, no dia de Pentecoste, 3.000 almas. Eles perguntaram, o que faremos para nos salvar? E aí Pedro declarou, crê no Senhor Jesus Cristo. E aí, maravilha, mais de 3.000 almas, né? Depois 5.000 almas. Então assim, a igreja cresceu vertiginosamente. Cresceu mesmo, cresceu de forma maravilhosa. O problema, a questão étnica causada pela situação social, como já comentamos aqui, né? Principalmente envolvendo as viúvas judias de fala hebraica e grega. É o que vimos lá em Atos capítulo 6, versículo 1. E a reivindicação, né? Manifestação verbal destas viúvas que, sentindo-se injustiçadas, cobraram sua assistência. Então elas quiseram ser atendidas. Então veja bem que teve um problema muito sério. Aí vamos ver a escolha dos diáconos. Para resolver o impasse, orando e impondo-lhes as mãos, os apóstolos separaram 7 irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para administrar uma questão étnica e social. Nós vimos em Atos 6, do 2 ao 7. No tópico 3, para nós já encaminharmos para o final, o perfil e função do diácono, a qualificação do diácono. As qualificações dos diáconos descritas no livro de Atos e em 1 Timóteo 3, do 8 a 10, revelam que em nada elas diferem da atribuição ética exigida aos bispos, né? Nós aprendemos que bispo é sinônimo de presbítero, tá? Bispo é sinônimo de presbítero. Então, na questão moral, caráter moral, devem ser pessoas honradas, dignas, corretas e íntegras. No caráter espiritual, ter convicção do que é crer no Evangelho, né? Então, deve ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria, né? Deve ter a convicção do que é crer no Evangelho. E caráter familiar, o candidato deve ser marido de uma mulher, fiel à sua esposa e bom pai. Então, se não tiver essas características aqui, não tem como ser separado, né? Fica difícil. A função dos diáconos em Atos 6. Quando foram instituídos diáconos, 7 homens de fala grega foram separados para assistir socialmente às viúvas, tanto as de fala hebraica como as de fala grega, sem distinção. A igreja não pode ter acepção. Nosso Deus, ele não faz acepção de pessoa, conforme diz Tiago, né? Deus, ele não faz acepção de pessoas. Os diáconos não podiam permitir que houvesse injustiça de caráter do século. Então, uma coisa muito séria, né? A função dos diáconos hoje. A função primordial do diácono é auxiliar a igreja local através das orientações do seu pastor em atividades ligadas a visitar os enfermos, necessitados e os desviados, cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto, distribuir os elementos da ceia, recolher as contribuições para a manutenção da igreja local, né, os dízimos e ofertas, auxiliar na ordem e na segurança da liturgia do culto, bem como outras tarefas. Então, é uma função indispensável e necessária. Sem contar que não tenha dúvida que muitos irmãos que servem como diácono, ele começa assim servindo como diácono, mas ele tem um prazer, uma alegria tão grande na palavra, ele demonstra a sua característica, a sua fala fácil, o seu jeito de se dirigir à igreja, o seu modo de falar com a igreja, que às vezes ele é usado como um professor da escola dominical. O pastor observa que ele tem uma facilidade para o ensino,
e se desenvolve. E daqui a pouco o pastor se vê obrigado a separá-lo para presbítero. Está correto, está correto. Ele já tem características que servem como uma função eclesiástica. Ele começa a desenvolver características para uma outra função eclesiástica, que é a de presbítero. E ele se enquadra naqueles requisitos que nós estudamos na lição número 11. Maravilha, sucesso, a igreja que ganha, né? É a igreja que ganha. Amém, queridos? Deus abençoe. Nós vamos aqui fazer a leitura da nossa conclusão, finalizando a nossa aula número 12, amém? O diaconato foi instituído pelos apóstolos de Cristo, quando a comunidade cristã cresceu e precisou ter pessoas que pudessem resolver questões relacionadas a problemas sociais que demandavam atenção e cuidado. Hoje os diáconos servem à igreja e a Deus em trabalhos diferentes, e a liderança das igrejas locais deve valorizar o seu trabalho e reconhecê-los como excelentes servidores do reino de Deus, pois no sentido lato, todos somos diáconos da igreja de Deus. No sentido da palavra, no significado da palavra, a diaconia, ela é exercida por todos na igreja, porque o serviço é feito por todos. Já no que diz respeito à função, a função eclesiástica requer algum atendimento de algumas características, alguns requisitos, e isso vai depender da separação feita pelo pastor. Amém? Graças a Deus, Deus abençoe. Nós vamos estar orando e encerrando mais esta aula da nossa escola dominical. Deus bendito e maravilhoso, muito obrigado por este tempo, Senhor amado, meditando na Tua palavra, desenvolvendo, Senhor amado, nosso conhecimento, Senhor, melhorando, Senhor amado, para atuarmos na Tua obra. Abençoa o Teu povo, Senhor amado, que possamos guardar a Tua palavra, procurar agradar a Ti, e em tudo seja glorificado o Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.